personagem da vida que hoje nós vamos estudar é muito grave. O personagem da vida que nós vamos estudar hoje é o Avicena, tá? O Avicena, pelo que vocês puderam ler do material que eu passei, infelizmente em cima da hora, e eu peço perdão também por causa disso, se bem que parte do conteúdo da aula de Avicena eu já tinha passado anteriormente, mas talvez não tenha sido muito bem distribuído. Avicena, que é o filósofo que nós vamos estudar, e que dele pincei essa concepção filosófica de alma, é, acima de tudo, o médico dos médicos, né? Ele faz a tríade com Hipócrates, Galeno e, após, Avicena, como nós vamos ver no decorrer dessa aula. Mas, além de médico, além de ter escrito um cânon de medicina, além de ter escrito e redigido vários livros acerca da questão da alma, Avicena, hoje nós vamos ver o filósofo, na aula posterior nós vamos ver o teólogo, o homem que crê em Deus. Um homem tremendamente filiado a uma tradição do Deus único. Um homem que, buscando, alicerçando-se na religião, ele busca, a partir daí, unificar a sua religião, a sua crença, a sua maneira de agir no mundo com sua filosofia. Avicena é talvez um dos personagens principais da nossa tradição filosófica e um dos maiores da tradição escolástica. Não é à toa que vários filósofos cristãos, e eu vou relembrar a vocês aquele contexto no qual nós estávamos na aula de Santo Anselmo, de que, com a invasão da Península Ibérica, o mundo árabe aproxima-se do nosso mundo ocidental. Aquele momento que nós estávamos falando de Santo Anselmo, as primeiras traduções de Aristóteles começaram a entrar no mundo cristão por intermédio dos árabes. Foram feitas as primeiras traduções dos livros de Aristóteles, depois a própria igreja encomenda a tradução das obras completas de Aristóteles, traduzidas do árabe e do idioma siríaco, e posteriormente o mundo cristão opera a tradução direta de Aristóteles do, entre aspas, original grego. Esse momento em que nós estamos, agora com Avicena, é um momento no qual essas obras de Aristóteles ainda entram no mundo europeu, no mundo cristão, não de forma completa, mas em fragmentos. É o livro da metafísica aqui, é parte dos animais ali, é de ânima, logo acolá. Mas mesmo assim, esse personagem, ele começa a causar o seu lento impacto na medievalidade cristã. Filósofos cristãos são chamados para replicá-lo. Esse homem que nós vamos conhecer agora, como filósofo nesse primeiro momento, é um homem que, ao mesmo tempo em que é refutado, é aceito. O seu cânon de medicina é um livro que, escrito no século XI, ele
chega até o século XVII como um livro válido de estudo em medicina. Ele também foi físico. Suas teorias físicas seguiam a linha de Aristóteles, porém ele discordava de Aristóteles. Também veremos alguma coisa acerca disso. Enfim, meus amigos, esse personagem ao qual nós vamos ser apresentados é um personagem central, é um personagem que, segundo a tradição islâmica e a tradição cristã juntamente, ela corrobora com isso, ele é tido pelos escolásticos, pela parte dos cristãos, depois de Tomás de Aquino, como um dos maiores filósofos já passou por este mundo, e pelo mundo muçulmano talvez como o maior. Então, meus amigos, eu lhes dou boas-vindas a essa aula. O Avicena que nós vamos conhecer num primeiro momento, poderíamos, dentro da tradição do direito da igreja, dentro da tradição do que a igreja entende como filosofia, dentro da tradição do que a igreja amalgama o direito, a ética e o Estado, como um homem também político. Muito embora as obras de Aristóteles, que Avicena tenha estudado na sua completude, lhe faltava a política de Aristóteles, tida nesse momento ainda como um livro extremamente perigoso, Avicena pôde abarcar, mesmo lhe faltando este elemento, o pensamento de Aristóteles praticamente em sua completude. Averroes, que nós vamos ver depois da aula de Al-Ghazali, que eu gostaria que vocês conhecessem, só uma pontuação nesse discurso, gostaria que vocês conhecessem Al-Ghazali pelo fato de Al-Ghazali ter utilizado, eu acho que eu falei isso na nossa aula de Santo Anselmo, da filosofia para refutar a filosofia. Al-Ghazali escreve um livro de filosofia, e provavelmente um dos maiores livros de filosofia jamais escritos, que é a Destruição dos Filósofos. E o Averroes, ele replica, a partir da Espanha ocupada, a esse livro com um outro chamado A Destruição da Destruição, ou seja, vamos salvar a filosofia. Filosofia é um pensamento válido na medida em que nos permite entender racionalmente a revelação. A revelação, nesse momento, não é mais, estamos fazendo um pequeno corte com o mundo cristão que víamos estudando até então, a revelação agora é o Corão. A revelação agora é a própria verdade. A verdade se revelou, a verdade se aproximou de nós, a verdade está conosco. É necessário que compreendamos a verdade. O Corão em si é a verdade. As obras de Aristóteles são o instrumental através do qual nós entenderemos racionalmente, dialeticamente e explicaremos esta verdade. E essa verdade, diferentemente do mundo cristão, ela não tem que se casar com a teologia. Ela já está casada. Basta que nós expliquemos essa verdade. Então, depois de Averroes, Avicena é o mais importante filósofo árabe da Idade Média. Homem de cultura universal significa que Avicena, tal como o Santo Isidoro do seu tempo, Isidoro, século VII, Avicena, século XI, 5 séculos depois, Avicena também vai fazer o seu projeto de cultura universalista. Toda a obra de Avicena pode ser entendida como uma enciclopédia. Avicena fala acerca de tudo o que ele conhecia. Cosmologia, física, medicina,
filosofia, teologia, literatura, gramática. Nada escapava a esse gênio medieval. Era médico protegido dos príncipes de Búcara, Pérsia, tá? Império Persa, ainda nesse momento, a gente vai ver um pouco depois, tá? E exerceu forte influência nos pensadores do século XIII, ou seja, 2 séculos depois, Tomás de Aquino vai tomar conhecimento das obras de Avicena, como vai contrapor, entre aspas, esse contrapor, Averroes. Né? E eu peguei essa passagem de Avicena para que vocês conheçam um pouco desse homem político. Né? Vamos ler essa passagem. Para aqueles que não são Arif, conhecedores iluminados, o ascetismo é uma espécie de operação comercial, como se comprassem os bens deste mundo com os bens do outro mundo. No Arif, é uma abstenção do que desviaria da verdade o íntimo do seu ser, e um desprezo por tudo o que não é verdade. Ele faz uma contraposição entre aqueles que abraçam a verdade, que a querem para si como bem máximo e que não lhes importa nada mais do que seja a verdade, abdicando dos bens desse mundo completamente, e daqueles que buscam negociar com Deus, aqueles cuja a fé não esteja fundada na verdade. A verdade, lembrando mais uma vez, é o Corão, é a revelação. E ele continua, para aqueles que não são Arif, a piedade é uma operação comercial também. Ou seja, o indivíduo, ele joga com isso, utilizando uma linguagem deleuziana para a gente ir um pouco mais rápido, né, nas relações que se compõem na imanência do mundo, né, nas relações paisagísticas, nas relações fenomênicas, né? Como se agíssemos nesta vida por um salário a receber na outra. Mas no Arif, e ele faz novamente a contraposição, é um exercício destinado a retirar suas preocupações e as faculdades de sua alma da vizinhança do erro, para pô-las na vizinhança da verdade. Ou seja, o estudo da revelação iluminado pelo saber filosófico é aquilo que vai alicerçá-lo nessa busca. Avicena faz uma interpretação pouco intelectualista de Aristóteles. É interessante a gente fazer uma pontuação nesse momento. Por que pouco intelectualista? Nós estamos hoje, século XXI, observando este homem do século XI e já sabendo, já tendo consciência de tudo aquilo que veio depois. Quem veio depois? Averroes, Al-Ghazali, Duns Scotus, Santo Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham. Diante desses, talvez a interpretação de Avicena seja pouco intelectualista. Porém, como vocês verão, e como eu pretendo também apresentar na aula do Avicena Teólogo, este homem empresta poesia ao conhecimento. Este homem torna Aristóteles um ser belo. Este homem se irmana com Aristóteles e busca dele toda a beleza, toda a grandeza que este homem representou e representa para o conhecimento e principalmente para a escolástica. Né? Influenciado pelo neoplatonismo. Antes de Aristóteles, nós temos Plotino, nós temos as escolas neoplatônicas, nós temos Santo Agostinho, e nós não podemos esquecer que, tendo entendido, tendo compreendido o pensamento de Platão, tendo admitido a questão da dualidade de mundos,
Avicena não pode deixar essa concepção que é cara. Afinal de contas, existe este mundo e o mundo da verdade. Nós vimos isso também em outros pensadores. Nós vimos que Santo Anselmo também aceita isso. Nós vimos que Santo Isidoro de Sevilha busca se alicerçar nisso. Avicena não é diferente, pois ele busca fundar a sua verdade no transcendente. É uma formulação kantiana para a gente ir um pouquinho mais rápido, né? Ele sustenta que o conhecimento depende da realidade dos objetos conhecidos e que podemos falar do ser sem recorrer às categorias aristotélicas. Ao mesmo tempo que ele concorda com Aristóteles, ele discorda de Aristóteles para que a sua filosofia fique mais perfeitamente irmanada à revelação. E quando ele nos diz que a realidade dos objetos conhecidos é aquilo que nos permite falar deles, ele não está, de forma alguma, contraditando Platão. Porque Platão nos diz, não é? Conhecendo as cópias e os simulacros e admitindo, fazendo a distinção entre o que seja cópia e o que seja simulacro, você pode intuir, né? República, né? Livro 10, se não me engano, livro 9, 10 e 11, né? O objeto em si, a verdade. Né? Nós lembramos muito bem daquela cena de Sócrates e o escravo, não é? Onde Sócrates faz com que o escravo lembre, sem nunca ter aprendido, noções de matemática, noções de geometria. Isso veio a corroborar a teoria platônica de que, uma vez, em algum momento, o espírito conheceu a verdade. E Avicena não foge dessa posição, desse marco, dessa teoria, no sentido grego de teoria, né? Theorein, né? E por que ele diz que é possível falarmos do ser sem recorrermos às categorias aristotélicas? Justamente por causa também de sua visão platônica acerca de Aristóteles, onde ele diz que o ser é aquilo que é. Por que ele nos diz que o ser é aquilo que é? Retornando à visão do mundo das ideias. É possível que o ser seja sem a sua criação. Deus poderia muito bem existir sem ter criado absolutamente nada. O ser é por si mesmo. O ser é autoexistente. Ele fez a criação. Ele operou a criação. A criação ex nihilo. Criou a partir do nada tudo o que nós conhecemos. Mas Deus poderia tranquilamente existir para todo sempre sem ter criado absolutamente nada. E aí ele se contrapõe à noção aristotélica de primeiro motor imóvel. Vamos ler essa passagem também me parece muito interessante. Eu ainda estou situando vocês no Avicena homem, no Avicena político, no Avicena que está compondo uma filosofia ética, uma filosofia do direito. O homem não sendo um ser isolado, e aí a gente vê que, de certa forma, só cortando aqui um pouco o raciocínio, que o Tomás de Aquino, no Tratado da Lei, ele dá uma lida em Avicena, né? Quando ele compõe o Tratado da Lei, posteriormente, vai ser nossa última aula, vocês vão ver isso muito claro, que o Tomás de Aquino, ele busca essas ideias da civitas cristiana, da societas cristiana, da fundação da lei, da organicidade do direito, a ideia do legislador, ele busca muito isso do Avicena. Mas vamos continuar. O homem não sendo um ser isolado ou autossuficiente,
só pode prover as suas necessidades quando se associa com os filhos de sua raça. Aí já temos a primeira ideia do que é a societas, né? Do que é a communitas. Pela permuta e a emulação. Cada um desembaraça seu companheiro de alguma preocupação, enquanto que nenhum poderia se encarregar sozinho de muitas coisas. É necessário que haja transações entre os homens, inclusive os comerciais, e uma justiça, e uma lei, e um legislador que as torne obrigatórias, e que se distingue dos outros homens por seu direito à obediência, direito devido a um privilégio divino claramente manifestado. E nós vemos aí que o Avicena, ele não dista muito do pensamento cristão. Os cristãos também pensam dessa forma. Nós estamos pegando um excerto do Avicena filósofo, onde essas ideias que vão aparecer posteriormente no Tratado da Lei, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, elas, se eu tiro o nome Avicena e apresento somente a proposição, vocês diriam, é uma proposição cristã, é uma proposição do direito da igreja. Porém, não é. Por isso que o saber dos árabes é incorporado à filosofia cristã, com seus cortes, com suas adaptações, porém, os cristãos, eles somente têm esse avanço filosófico-teológico a partir da criação da escolástica com Santo Anselmo, graças à entrada dos árabes em território europeu. Porque são eles que trazem Aristóteles de volta. Nós vimos isso na aula de Santo Isidoro. Qual era a preocupação de Santo Isidoro? Os livros de Aristóteles somem em velocidade descomunal. Quando Santo Isidoro morre, os livros de Aristóteles não estavam mais em circulação. O saber aristotélico, como eu devo ter colocado, se não coloquei, coloco agora, ele flui por dentro da cristandade em pequenas gotas. É o livro 4 da Metafísica de Aristóteles aqui. É um excerto, uma compilação, um resumo de De Anima. A política, então, a igreja tinha horror a esse livro, nesse momento de Santo Isidoro, e ainda tem nesse momento também, não é? Então, esse enriquecimento, vamos colocar numa linguagem moderna, né, como os jovens costumam falar, esse upgrade, né, que a cristandade, que o saber cristão, que a filosofia escolástica dá, é principalmente pela invasão dos árabes na Península Ibérica, a reinserção dos livros de Aristóteles na Europa cristã. Sem Aristóteles, nada disso seria possível. Tomás de Aquino não seria possível. Talvez ele tivesse escrito sobre Platão, sobre Cícero, e não sobre Aristóteles. Uma coisa interessante, que eu também gostaria de pontuar, é o seguinte. Na medida em que Tomás de Aquino, ele amalgama Aristóteles à doutrina cristã, principalmente aos dogmas, principalmente ao Scriptum Symbolorum, aos juízos eclesiásticos, a toda a organicidade que forma o conhecimento da igreja, e torna esse conhecimento fundamental e fundamentado, a palavra fundamental e fundamentado cabe muito bem nesse momento, tá? No mundo árabe, nós não tivemos exatamente uma figura, talvez eu possa destacar Averroes, né? Mas nós tivemos várias figuras, nós tivemos várias pessoas que, fazendo trabalhos descomunais, trabalhos de Hércules mesmo, tornaram Aristóteles amalgamado à verdade, à revelação
corânica. Nós temos esse ápice, obviamente, com Averroes, quando Averroes definitivamente traz o conhecimento e não há mais contradição entre a doutrina de Aristóteles e a revelação corânica. No lado cristão, a gente tem nosso querido Santo Tomás de Aquino, que empreende essa organicidade e, desde então, é o tomismo a base, a sustentação, o pilar de sustentação sobre o qual a igreja avança. Era a única coisa que a igreja tinha, né? A igreja, obviamente, pouco depois da morte de Santo Tomás, condena, o bispo de Paris condena a obra. Eles, não vendo com que lutar contra, né? Contra o avanço árabe, da filosofia árabe, reabilitam Santo Tomás, e Santo Tomás torna-se, entre aspas, e entre muitas aspas, e Bento XVI vem esclarecer muito bem na encíclica Fé, Razão e Universidade, que não é bem uma encíclica, foi uma aula que ele deu na Universidade de Regensburg, que o tomismo não é a filosofia oficial da igreja, porém, é a base sobre a qual a igreja se ergue, exatamente. Então, Avicena critica a noção aristotélica de primeiro motor, subordina a filosofia à fé. Só mais uma pontuação interessante. Tal como Santo Anselmo, Avicena é um teólogo, é um homem temente a Deus, é um homem de fé. Para vocês terem ideia, Avicena cumpria religiosamente os preceitos de sua religião. Um desses preceitos era orar em direção a Meca em determinadas horas do dia. Esse homem, diferentemente dos atores cristãos, que eram marcados por uma dualidade terrível, porque o Deus cristão, ele, não necessariamente o Deus cristão, mas a doutrina católica, ela força você a um estado de completo desespero pelo fato de, tendo-se ilustrado através da razão, tendo aprendido as verdades através da razão, tendo explicado Deus, tendo demonstrado que Deus é ente necessário, Santo Anselmo, tendo provado a existência de Deus através de 5 teses, Tomás de Aquino, onde está Deus? Qual é o lugar da fé aí, depois que você explica absolutamente tudo? Começa a haver um fosso entre a revelação, entre a doutrina da igreja, entre a doutrina dos primeiros pais e a racionalidade, essa ratio. Muito embora Santo Agostinho tenha nos trazido, não há conflito entre fé, razão e teologia, né? Esses homens são homens diferentes. Esses homens, eles buscam amalgamar o conhecimento à sua verdade. A verdade já está dada. Você apenas vai fazer um outro movimento diferente dos cristãos. Esse movimento, então, é um movimento mais leve, é um movimento mais poético, é um movimento menos explicativo e, talvez, por ser menos explicativo, mais completo. Você vai alimentar a sua alma do conhecimento. E o Corão não proíbe que você estude, que você conheça, que você avance, que você faça ciência, que você conheça, que você busque intimamente as razões da existência de Deus. Ela já está dada, você pode conhecer. Não há conflito, não há uma formulação a posteriori, não há uma teologia na forma que nós cristãos concebemos. Não há uma organicidade, como a Igreja Católica nos coloca.
subordina a filosofia à fé e modifica a noção aristotélica de substância, quando aplica a mesma a Deus. Não é? Uma pontuação também necessária. A substância para Aristóteles é aquilo que contempla a coisa em si. Né? Quando Aristóteles nos fala de substância, né? Que é o substrare dos latinos, ele tenta emprestar ao primeiro motor imóvel uma característica, e eu vou ser redundante, tautológico nesse momento, mas é uma imagem que vocês talvez apreendam mais rápido. É a noção substancial de Deus. Deus, como primeiro motor imóvel, como o ser, como aquele que é, para Aristóteles, ele contém uma substância. E para Avicena, quando Avicena fala de Deus, tentando irmanar essa noção aristotélica com a noção de sua fé, ele não pode dizer que a substância aristotélica é a coisa em si, relacionando a mesma ao seu Deus. Os deuses são parecidos. Eu estou utilizando agora uma linguagem muito ruim, há apenas um Deus, e esse Deus tem vários nomes, né? Mas para uma distinção, os deuses cristão e islâmico, eles não podem admitir, dentro de suas teologias, sempre as mesmas qualificações. A Avicena busca fugir dessa noção de substância aristotélica. A coisa em si é a coisa em si. Deus é Deus. Redige várias obras de medicina muito utilizadas na Idade Média. A mais importante é o Livro da Cura. Ele escreve o Livro da Cura e o Cânon de Medicina, que trata de física, moral e metafísica. Esse Livro da Cura, na verdade, muito embora ele seja um livro de medicina, ele é um livro mais filosófico que o Cânon de Medicina. O Cânon de Medicina, a gente vai ver um pouco mais à frente, é um livro no qual a Avicena propõe diagnósticos. Ele investiga as doenças, ele tenta saber as causas, ele tenta aplicar remédios adequados dentro do seu conhecimento. A gente para pensar, esse homem do século XI, os compêndios de medicina dele são utilizados, são validados, são discutidos até o século XVII. A medicina do século XVII discute esses tópicos. Não é à toa que a Faculdade de Medicina de Paris rende um tributo enorme à Avicena, né? Você entra na Faculdade de Medicina de Paris, a primeira coisa que você vê não é a gravura de um santo, nem de um filósofo cristão, é a figura de Avicena, que é o médico dos médicos, ou seja, é a tríade, como coloquei para vocês, né? Hipócrates, Galeno, Avicena. Avicena é como se fosse o maior sábio, né? Em termos de medicina, que talvez já tenha existido, em termos da organicidade, da apreensão, da universalidade do seu saber em termos médicos, para a sua época, obviamente. Né? Escreveu ainda um tratado das definições, é um tratado bem aristotélico, esse tratado das definições, é um tratado onde ele vai tratar, né, coisa triste, né, tratado onde vai tratar, vocês me desculpem, né, de lógica, retórica, dialética, a salvação, que é um livro teológico, e o livro dos teoremas, ou seja, o homem sabia praticamente sobre tudo, né? Ele também se metia na matemática, na física. Ainda, esse provavelmente é a última pontuação que nós vamos fazer com esse Avicena ético, jurista,
É necessário também que haja, para o autor de boas ações e para o de más ações, uma retribuição proveniente daquele que sabe e pode tudo. É, pois, necessário conhecer o remunerador e o legislador. É por isso que o culto, que lembra aquele que se adora, é imposto a todos os homens. E os atos de adoração devem ser repetidos para que a invocação à justiça, que mantém a vida da espécie, seja persistente. Mais tarde, além das vantagens recebidas neste mundo, uma abundante recompensa será juntada no outro para os que praticam a prece. E aqueles entre estes que não são árife, será atribuída a vantagem suplementar de poderem olhar para ele. Da mesma forma que o credo muçulmano acredita, os cristãos também acreditam. Aquele que é incréu e que, em um último momento, aceita a Deus Todo-Poderoso como seu Salvador, arrependendo-se de todos os pecados, este, pela força de sua fé nesse último momento, pode acabar recebendo uma recompensa muito maior do que aquele que toda a vida professou uma fé e essa fé, vamos dizer dessa forma, não foi bem aplicada, não foi bem tratada. Esse homem não tratou de sua fé como ele deveria tratar. Há uma recompensa para este homem, que tendo vivido uma vida de pecado, vamos colocar desta forma, nós estamos ainda no século XI, e aceita a Deus nesse último momento com toda a força do seu espírito, a este também, e os cristãos acreditam muito nisso, né? É dada a salvação. Então agora vamos entrar na questão da concepção de alma em Avicena. Vamos ler mais esse? O Arif procura a verdade e a quer por ela mesma e não por qualquer outro motivo. Não há nada que ele prefere a este conhecimento profundo, e ele não presta culto senão a ela, e não por ardente desejo ou por temor, embora estes existam, mas sobretudo porque ela merece e porque entre a adoração e a verdade há uma relação cheia de nobreza. Eu estou introduzindo vocês através dessa noção de verdade, do culto à verdade, da aceitação da verdade, do amálgama que há entre o conhecimento e a revelação, que são complementares entre si, que não apresentam nenhuma dissociação, a noção que o nosso querido Avicena nos traz em termos de filosofia acerca da alma. Falar um pouquinho do cânon de medicina. Ainda é um dos mais importantes livros de medicina jamais escrito e por 600 anos serviu como referência médica em toda a Europa. Entre as contribuições do cânon para a moderna medicina estavam o reconhecimento de que a tuberculose era contagiosa, as doenças podiam se difundir através da água e do solo, a saúde emocional influencia a saúde física, ou seja, nós temos aí também um homem, né, que vai influenciar a psicologia, né? Psicologia, entre aspas, né, é criada por Aristóteles, né, quando ele escreve vários compêndios, De Anima, Partes dos Animais, e vários outros. Vai passando o tempo, nós temos Avicena, que já começa a falar dessa questão. Depois nós vamos ter Tomás de Aquino, que também vai tocar novamente nessa questão. E a psicologia é, enfim, criada por Christian Wolff, lá entre os séculos 17 e 18, quando ele lança 2 livros. E aí sim, ele chama esse nome para o nosso tempo, né?
São dois livros chamados, um, Psicologia Empírica e Psicologia... Esqueci o nome do outro, mas o principal é Psicologia Empírica. Não é? A saúde emocional influencia a saúde física. E me ensina, é interessante a gente fazer também essa pontuação. Avicena é o nome latino desse filósofo. Por quê? O que é que os cristãos faziam quando se deparavam com esses nomes? Né? Latinizavam. Ou seja, por quê? Até bem porque para tirar a vontade, o desejo do camarada começar a aprender uma língua que não a língua culta da igreja. E isso poderia representar um perigo muito grave, não é? Por exemplo, mais um corte aqui na nossa aula. Quando Averroes foi chamado pelo bispo de Paris, né? Obviamente o bispo de Paris não sabia árabe. E Averroes ficou muito preocupado. Afinal de contas, eu vou sair da Espanha, que é o meu país. Averroes nasceu na Espanha, cidade de Córdoba. Vou sair daqui, que é o lugar onde eu sou nacional, e vou a um outro lugar, a Universidade de Paris em específico, onde vigem outras leis, onde o cristianismo, o catolicismo é a doutrina mor. Vou estar entre cristãos, logo sobre outra jurisdição. Será que podem me prender ali? Seria muito perigoso prender Averroes ali. Entretanto, os cristãos poderiam. Por que não? Tantas guerras os cristãos fomentavam, por que não fomentariam mais uma? Averroes, então, pede garantias do bispo de Paris, como homem, e em nome de sua igreja, de que nada lhe aconteceria. E o bispo católico, residente na cidade onde Averroes estava instalado naquele momento, proferindo aulas, fazendo julgamentos, enfim, legislando. Averroes também foi um homem tremendo, como a gente vai ver em outra aula. Aconselhou que ele levasse um presente muito valioso para o bispo de Paris. E ele foi. Atravessou a fronteira, entrou na França, território católico, entregou o seu presente ao bispo de Paris e lá pronunciou uma série de conferências. Retornou livre, são e salvo à Espanha ocupada. Não é? Então, eu contei essa história para ilustrar para vocês o seguinte: o bispo de Paris não sabia árabe, logo um intérprete seguiu com Averroes para que fizesse toda a tradução. Os árabes sabiam latim, não todos. Entretanto, destacavam-se alguns para que se aprendesse a língua dos cristãos, para que se melhor relacionasse com eles. Já os cristãos reticentes, desconfiados, amedrontados pela potência que o pensamento de Aristóteles representava. Tanto é que a igreja, ela tenta, de toda forma, segregar este pensamento, mantê-lo no meio dos padres e das poucas pessoas cultas, para que esse pensamento fosse estudado com liberdade, sim, mas que não fosse transmitido de nenhuma outra forma para quem quer que fosse. Era um pensamento perigoso. Né? A gente deu uma andadinha um pouco na história, mas eu achei interessante a gente ilustrar essa questão. Né? E ele fala de válvulas cardíacas, transmissão nervosa, por que você sente dor, né? Na verdade, ninguém sente dor, né? Especificamente, né? Ou seja, na verdade, é uma transmissão, né? Que ocorre para o cérebro, né? E o cérebro lhe dá essa sensação que você tem dor, né? Tanto é que se você seccionar aquele nervo responsável pela transmissão,
acabou a sua dor, né? Ginecologia, pediatria. O cânon foi traduzido para o latim no século XII e rapidamente tornou-se a referência médica predominante nas escolas de medicina europeias até o século XVII. Ainda é utilizado hoje nas escolas de medicina islâmicas do Paquistão e da Índia. Nenhum outro livro sobre medicina foi tão aclamado por tanto tempo. Quando o original árabe foi publicado em Roma em 1593, a gente já deu um salto gigantesco na história, tá? Nesse momento, não havia nenhum problema aprendermos árabe, sabermos árabe, inclusive se buscava isso. É um outro momento, são momentos históricos diferentes, né? Tornou-se um dos primeiros livros árabes a ser produzido de acordo com a nova invenção do prelo, ou seja, a prensa de Gutenberg, né? Ou seja, você, na verdade, transformou toda a sua tipografia de tipografia latina para uma tipografia árabe para você contemplar um livro de Avicena, para você contemplar o livro do médico dos médicos, né? É uma coisa muito interessante. E aquilo que eu falei, né? A Faculdade de Medicina da Universidade de Paris traz em sua entrada principal um retrato de Ibn Sina, né? O nosso querido Avicena. Agora nós vamos entrar propriamente na questão da alma. Vocês talvez possam me desculpar por eu ter apresentado primeiro o legislador, aquele que busca amalgamar plenamente para si a verdade, o conhecimento, a revelação. Mas eu penso que isso foi necessário apresentarmos primeiro o homem, apresentarmos esses aspectos históricos, apresentarmos esses matizes, para que possamos entrar nessa questão da alma. Então vamos lá. A alma é o princípio imediato de movimento do corpo. E aqui damos a fórmula aviceniana da concepção de alma. E vocês vão notar que essa concepção que Avicena toma para si é uma concepção aristotélica, não é? Nós lembramos que Aristóteles escreve algo muito parecido em De Anima. O que anima o corpo? A alma. Se você tira a alma do corpo, o corpo é uma máquina inerte e inútil. A alma é o princípio inteligente que ordena ao corpo o que ele deve fazer. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou ordenando ao meu corpo que eu faça. Não há nada que o meu corpo faça e que dependa da minha vontade e que ele vai fazer sem que essa vontade seja minha. Obviamente, a medicina avançou bastante e hoje nós sabemos que existem movimentos involuntários, mas esses movimentos não participam das faculdades da alma. Falar, se expressar, mover-se, são movimentos que estão de acordo com a vontade da alma, essa vontade primeira, esse ânima que nos traz a vida, né? Ela é inteléquia, né? E eu já coloquei a tradução aviceniana de inteléquia, né? Inteléquia, vocês lembram dessa noção aristotélica, né? Inteléquia nos lembra intelecto, racionalidade, né? Mente, é a inteléquia, né? Platão, né? Antes de Aristóteles, Platão já utiliza a palavra inteléquia, né? É ou perfeição deste corpo. É a alma que organiza o corpo, o faz crescer, o alimenta e o move. Essa parte é uma parte interessante na doutrina aviceniana, que é a seguinte: no momento em que nós somos infundidos pela alma, que o corpo, ele, agora dando um salto gigantesco para Leibniz, né? Leibniz vai nos trazer que o corpo, aliás,
é Leibniz com Aristóteles, né? Na verdade, Aristóteles já lança essa noção de forma substancial, mas o Leibniz ele vai trabalhar essa noção de uma forma mais completa. Ele nos coloca que a alma e o corpo formam uma forma substancial. Por quê? Os limites entre um e outro, para o Leibniz, não são muito claros, não são muito divisíveis. Porém, em Avicena, essa concepção de que a alma organiza o corpo, e é uma concepção que ainda vige dentro da doutrina da igreja, é o seguinte: o que faz o organismo funcionar é a alma. Porque é ela que empresta ânima aos nossos órgãos. Então o coração bate não porque ele bate por si só, mas porque existe uma ânima que faz com que o coração bata. A partir do momento em que a alma ela é retirada do corpo, o coração não bate mais, porque esse princípio anterior ao corpo se desligou dele. É óbvio que, para a medicina moderna, para o nosso conhecimento atual, as relações são diferentes, não é? Entretanto, para Avicena, é muito clara essa relação da ânima com o corpo, né? Ou seja, é ela que ordena tudo. A definição indutiva que a Avicena atribui à alma, perfeitamente, definição indutiva, reproduz a de Aristóteles. Ou seja, vocês estão lendo, na verdade, né, vocês leram nessas linhas aí, o próprio Aristóteles falando. Todavia, segundo Avicena, definir a alma apenas como perfeição, a tradução de inteléquia para Avicena, é somente afirmar que ela é o princípio que faz do animal um animal, do homem um homem, mas não esclarece em nada o princípio em si mesmo. Portanto, Avicena faz uma série de indagações que o levam a completar a definição inicial. Avicena inicialmente indaga se a alma é ou não uma substância. Voltando, substância, coisa em si, né? Em caso afirmativo, de que substância se trata? Ou seja, e é a pergunta dos medievais também: a alma tem ou não matéria? Os anjos são formados de parte espírito, parte matéria. Deus é Deus, ser imaterial. O homem, um ser completamente material enquanto corpo. Mas será que sua alma não teria que ser formada, não seria formada também de uma certa materialidade? Será que ela não teria peso? Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Pergunta medieval. Hoje parece ridícula. Nessa época, era uma pergunta que incomodava muito. Por quê? Dessas perguntas, desse entendimento, dependia para o cristão uma ratio, uma razão que o levasse acertadamente à interpretação correta da revelação. E para o mundo árabe, será que estamos interpretando corretamente a verdade? Será que o amálgama que nós estamos operando aqui corresponde àquilo que foi dito? Então, essa questão da alma é uma questão bastante fulcral do que a alma é feita, se tem substância. Posteriormente, Tomás de Aquino vai perguntar sobre a essência das coisas, mas nesse momento estamos com a Avicena, estamos falando de substância, né? Substrare, dos latinos. E como Heidegger coloca, agora dando saltos gigantescos na história, né? O máximo que nós conseguimos fazer em filosofia é melhorar nossa pergunta. Não há respostas. A filosofia não veio para dar respostas sobre o que quer que seja.
filosofia veio para melhorar nossas perguntas. E Avicena, filósofo, diz, a essas questões, o método indutivo, plasmado, trazido por Avicena para seu espírito, que define a alma como perfeição, não é capaz de dar respostas, visto que não analisa a natureza da alma e se limita apenas a descrever sua função animante. Ou seja, Avicena, ele aceita a sua limitação, porém, ao mesmo tempo que aceita a sua limitação, Avicena não abandona suas perguntas. Suas perguntas estão presentes em seu espírito. Suas perguntas são a razão pela qual ele vai buscar. Suas perguntas são a razão pela qual ele quer compor. Suas perguntas são a razão de sua existência. Por quê? Ele quer irmanar essas perguntas com a verdade. Ele se compromissou com a verdade. Não interessa mais nada. Qualquer bem, qualquer coisa que você dê para Avicena, isso terá um valor muito pequeno. Qualquer riqueza, qualquer cargo. A verdade é mais importante. A verdade é aquilo que ele deseja para si. A definição elaborada por Avicena exerceu uma profunda influência na escolástica latina. A ruptura com Aristóteles está em definir a alma enquanto substância espiritual. E aí é a grande saída do Avicena. E ele mesmo admite, essa não é a resposta. Eu apenas emprestei uma nova definição. Eu criei um outro tipo de substância. A partir de Aristóteles, eu crio a substância espiritual. Não me interessa mais se a alma tem peso. A alma é uma substância espiritual. O argumento aviceniano parte da premissa de que coisas distintas correspondem sempre a definições distintas. E o que se pensa à parte existe em separado. Ora, por que ele diz isso? Há duas questões imbricadas aí. Uma é a questão de que se Deus é uma substância, e outra é se a alma, enquanto substância espiritual, apresenta alguma característica física. Se apresenta matéria. Percebem como essas questões, elas estão, de certa forma, imbricadas? E Avicena, obviamente, ele trabalha melhorando sua pergunta, não oferecendo respostas. Procurar definir a natureza da alma implica em procurar saber se ela, antes de saber se seu corpo existe, pode se conhecer desunida dele e afirmar sua própria existência. Eu creio que vocês estão reconhecendo um certo personagem do século XVI que foi contemporâneo de Galileu e que escreveu um livro chamado Meditationes de Prima Filosofia. Eu sei que vocês estão lembrando de Renato Cartésios. Eis aí. Um homem do século XI já propôs a definição que aparece nas meditações do senhor Renato Cartésios. Interessante descobrir que a modernidade, que diz apoiar-se nos ombros de gigantes dos gregos, na verdade, copia praticamente todo o seu saber da escolástica. Se isso for possível, a alma será distinta do corpo e, como tal, será uma substância espiritual. Obviamente, o senhor Renato Cartésios não se atreve a tanto, mas Avicena se atreve. Ele faz uma distinção. A alma é distinta do corpo. Se ela é distinta do corpo, ela é o quê? Uma substância espiritual, sim. Na mesma medida em que forma com o corpo, de acordo com Aristóteles, uma forma substancial, por que não? Mas há um limite. Avicena está estudando esse limite. Ele sabe das suas limitações, mas ele tenta aclarar, melhorar, lançar luz num território extremamente luminoso. Por que eu digo luminoso?
porque a luz, se ela vem em altíssima intensidade, ela nos cega. A Avicena está tentando filtrar essa luz. No Tratado da Alma, a Avicena desenvolve a tese que ficou conhecida por argumento do homem voador. Enfeitado por uma imagem poética, o argumento supõe a súbita criação de um homem, criação perfeita de Deus, que, no entanto, tem a visão velada, já que é incapaz de ver as coisas do mundo exterior. E, novamente, reconhecemos aí as meditações de prima filosofia do Sr. Renato Cartésios. Tal homem é assim jogado no vazio, de modo que não experimenta a resistência do ar. Seus membros estão desunidos, a ponto de não se tocarem e tampouco de sofrerem qualquer sensação. Pergunta-se se tal homem poderá afirmar sua própria existência, embora não possa afirmar a existência de seus membros exteriores, de seus órgãos internos, de seu cérebro ou de seu coração. A Avicena declara que o homem poderia certamente afirmar sua própria existência, porém uma existência sem qualquer dimensão, nem largura, nem comprimento, tampouco profundidade. O homem, enquanto alma, é capaz de, por si só, afirmar sua própria existência, de intuir que existe e que é criação, que é ente criado e que parte de um Criador. É inato. A Avicena completa seu argumento da seguinte forma: se fosse possível que esse homem imaginasse uma mão, ou outra parte qualquer de seu corpo, o homem não poderia conceber essas partes como separadas dele próprio, e sequer considerá-las condições necessárias de sua própria essência. Retornamos a Aristóteles, retornamos à questão da forma substancial. Ou seja, eu entendo que minha mão se move por minha vontade. Eu entendo que esta mão e este corpo são um instrumento pelo qual minha alma se manifesta neste mundo, que é o mundo dos sensíveis, segundo Aristóteles. Porém, eu não sou este corpo. Eu não pertenço a este mundo. Você não pertence a este mundo. Nós provimos de um outro mundo, do mundo da verdade. Aqui, nós somos apenas manifestações. E essas manifestações operam através de um instrumento. Esse instrumento é o corpo, que nos permite conviver com a materialidade durante o nosso tempo de vida. Então, não posso considerar, e isto é automaticamente intuído, que eu seja o corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou algo além. A condição necessária de afirmação da existência é a alma, segundo a Avicena, pois que ela mesma afirma sua própria existência. Ou seja, na verdade, não entramos numa circularidade. Eu me repito muitas vezes durante a aula para que alguns conceitos básicos acerca da doutrina dos filósofos fiquem gravados em nossas mentes. E o próprio Avicena nos fala: a alma é princípio de geração e crescimento. Portanto, para a alma, é absurdo que o próprio sujeito, o sujeito de inerência, seja aquilo que está em ato. Se não for pela alma, a alma é a causa de seu modo de ser. Ou seja, a alma é princípio de geração e crescimento com relação ao corpo. Mas a alma não está em ato. Deus está em ato. Deus é que, ex nihilo, a partir do nada, tudo cria. A alma, em relação a Deus, é potência. Essa é uma distinção interessante, né? Entretanto, mesmo sendo potência em relação a Deus, a alma, em relação ao corpo, é ato. É aquilo que faz o corpo partir do ato à potência.
A alma afirma a sua própria existência, porém afirma a mesma separadamente do corpo, que não pode ter sua existência por si afirmada. Vejamos, meus amigos, se agora, nesse exato momento, todas as nossas almas, por algum motivo, deixassem, isso é um exercício hipotético, nosso corpo, nós, enquanto seres inteligentes, seres criados, nos encontrássemos num outro lugar, talvez numa outra sala, continuaríamos conversando, continuaríamos nos expressando. Porém, nossos corpos, que seriam deixados nesta sala, inertes, imóveis, poderiam afirmar qualquer coisa acerca deles mesmos? A inteléquia que anima esse corpo partiu. O corpo não pode afirmar absolutamente nada sobre si. Aquele que afirma, através desse corpo, é a alma. Através desse corpo, a alma se expressa. Então, é a alma que intui a existência do corpo, que observa, que intui, utilizando a linguagem fenomenológica do Edmund Husserl, né? Ele intui essa existência, opera essa existência. Quando o homem afirma ser possuidor de membros e órgãos, este o faz, pois há um princípio inteligente que se confunde com o corpo e que, porém, não é ele em essência, a afirmar o que apreende da realidade sensível. Só quero fazer uma pontuação. Eu utilizei a linguagem tomista de essência para a gente andar um pouquinho mais rápido, tá? Avicena se ocupa mais do conceito de substância. Os cristãos também se ocupam mais do conceito de substância. Porém, os cristãos, em contraposição aos árabes, se ocupam mais do conceito de essência que os árabes. Por que isso? A relação, a questão aí, é uma questão histórica, né? A gente lembra que os livros de Aristóteles somem completamente de circulação no século VII. Entre o século VI e o século VII, os livros de Aristóteles deixam de circular. Então, de certa forma, podemos dizer assim, a filosofia cristã ela fica um pouco capenga. Entre aspas, esse capenga. E os escolásticos de primeira hora começam a se preocupar com a essência das coisas. Mas, afinal de contas, e eu acho que eu já falei isso na aula de Santo Anselmo e na aula de Santo Isidoro, essa cadeira, ela é cadeira porque é cadeira ou existe algo por trás dessa cadeira que a faz ser cadeira? É uma pergunta dos escolásticos. Mas, observem, essa pergunta, ela só se faz possível pelo fato de nós termos enfrentado, eu digo, os cristãos, a filosofia cristã, da falta desses livros de Aristóteles. Já os árabes não viveram isso. O que acontece? Só relembrando um pouco a nossa última aula de Isidoro de Sevilha, né? O Império Romano cai em 476 d.C., não é? E os sírios começam a fazer traduções das obras de Platão e Aristóteles para o seu idioma. E levam alguns originais gregos consigo. O que acontece? Pouco tempo depois, nós temos o Império Persa, o Império Árabe, ele se agiganta, ele se fundamenta e, em pouco tempo, o Império Árabe é dono de extensão maior que o Império Romano fora outrora. Numerários circulando,
câmbio de moedas estável, toda uma estabilidade econômica toma conta do Império Muçulmano, do Império Islâmico. Obviamente, o lugar da cultura, como a gente viu naquele link que eu mandei para vocês, que vocês devem ter dado uma olhadinha sobre a história do Império Persa, né? Depois esse império é absorvido pelo Império Muçulmano. Tanto é que hoje o Irã tem uma escrita em letras arábicas, né? Embora fale Farsi, né? O Irã, Império Persa. E os livros de Aristóteles, em momento algum, deixaram de circular. Então, os sábios, os filósofos, os matemáticos, os astrônomos, os cosmólogos, eles não deixaram de ter contato com os livros de Aristóteles, com os livros de Platão, com os livros de outros tantos escritores e filósofos gregos. E esse gap não se deu. Então, por isso que a pergunta pela essência em Avicena não é uma pergunta tão pontual. Ele se preocupa com a substância. Ele já parte de onde Aristóteles deixou, entre aspas, deixou a coisa. Não é? É basicamente isso. Então, essa palavra essência é uma palavra tomista, é uma palavra posterior, mas que eu preferi utilizar essa palavra aí para que nós possamos andar mais rápido. Quando o homem afirma ser possuidor de membros e órgãos, este o faz porque é um princípio inteligente que se confunde com o corpo, e que, porém, não é ele, em essência, a afirmar o que apreende da realidade sensível. Perfeito. Eu acho que já passei por essa questão. Vocês me desculpem, talvez seja o cansaço. O que o homem afirma como sendo sua própria existência pode ser por ele conhecido, sem que saiba ser possuidor de membros e órgãos. Não é necessário que haja um corpo para que ele conheça a própria alma e se constate a própria existência. Conclui-se aí, assim, que a alma existe separadamente do corpo e possui, portanto, uma natureza distinta dele. Esse argumento ficou conhecido como cogito aviceniano. Entretanto, vocês reconhecem aí o próprio argumento utilizado por Descartes. Na sequência do argumento, Avicena indaga acerca da espiritualidade da alma e afirma que há duas respostas plausíveis. A alma ou é uma substância ou é um acidente. Voltando, eu penso que talvez vocês tenham tido as aulas de Aristóteles num momento muito passado, então resolvi trazer a definição aristotélica de acidente para vocês, tá? Aquilo que é efêmero, aparente, transitório e que não afeta a substância, a essência ou a coisa em si, não é? Esse é o acidente aristotélico. Seria a alma, pois, alma de um corpo e, portanto, um acidente. Ou o corpo seria o corpo de uma alma? E aí eu estou deixando essa pergunta vai ser a deixa para que o Avicena teólogo nos ajude a entender essa questão. Porque a filosofia se esgota aí. A filosofia é a pergunta: que é a alma? O Avicena filósofo não pode nos responder. Mas o Avicena teólogo, ele vai nos trazer uma formulação dessa pergunta, um melhoramento dessa pergunta. Ele vai nos ajudar a alcançar uma concepção teológica de alma. Ele vai melhorar nossa pergunta acerca dessa questão. Bem, estamos encerrando praticamente a aula e, para a gente sair desse mar de densidade que é a questão da alma, sua contraposição com substância, a questão da essência, a questão da fundamentação do conhecimento escolástico, vamos saber um pouquinho agora sobre o homem, não o homem político, tá? Mas o Avicena, né? E vamos fazer uma contraposição com algumas coisas. Conhecido no Ocidente como Avicena, nasceu em Búcara, atual Uzbequistão,
Império Persa, em 980, Anno Domini. 980 é o ano em que Avicena nasce. E talvez vocês se perguntem, né? Poxa, eu estou falando de Império Persa, mas o Império Persa não caiu diante do Império Romano? Ele não foi definitivamente liquidado pelas forças do Império? Sim e não. Uma outra dinastia conseguiu sobreviver e, algum tempo depois, refundou o Império Persa. Avicena nasce sobre a égide desse novo Império Persa, que depois vai ser absorvido pelo Império Muçulmano. Esse médico e filósofo persa tornou-se o mais famoso e influente de todos os cientistas e filósofos muçulmanos. Ele conquistou o favor real por tratar dos reis de Búcara e Ramadã, que tinham contraído doenças que os clínicos da época não diagnosticavam e nem curavam. Embora treinado para ser um físico, Ibn Sina trouxe importantes contribuições para a filosofia, matemática, química e astronomia. Sua enciclopédia filosófica, o livro da cura, aproximou as filosofias aristotélica e platônica da teologia islâmica. Da mesma forma que Santo Anselmo, ele não deixa sua concepção platônica de mundo, e que, como nós vimos na aula de Santo Anselmo, ele caminha, e eu vou utilizar agora uma fórmula do Ockham, do Guilherme de Ockham, no fio da navalha, tentando conciliar as concepções, entre aspas, aristotélica e platônica numa coisa só, Avicena também vai tentar fazer com que essas filosofias, com que esses pensamentos, com que essa maneira teológica de ver as coisas, caminhem um tanto que amalgamadas. Óbvio que, como eu coloquei para vocês, Avicena não é cristão. A verdade já está dada. Agora eu tenho, Avicena, que estudar se e como esta verdade vai caminhar juntamente com o conhecimento. Dividiu o campo do conhecimento em conhecimento teórico, física, matemática e metafísica, e conhecimento prático, ética, economia e política. E a gente viu que o cristianismo tem uma fórmula parecida, né? Que é o trivium e o quadrivium, que a gente viu em Santo Isidoro, né? Que é a gramática, a retórica e a dialética, né? O trivium, e a aritmética, a matemática, e mais a cosmologia, e a outra, vocês me desculpem, já esqueci, mas era o trivium e o quadrivium. Curiosidade, permanece grande ainda o obstáculo em empreender o estudo da filosofia árabe, principalmente aqui no Brasil, pois isso existe o aprendizado do idioma corânico, ou seja, o árabe, e o árabe no qual o Corão foi escrito. Não é o árabe que nós falamos hoje. Então nós temos que aprender este para lermos Ibn Sina, Ibn Rushd, que é o Averroes, e outros tantos filósofos, Al-Ghazali e outros tantos, né? Esse obstáculo faz com que os pesquisadores se sirvam das traduções latinas medievais, que foram as traduções encomendadas pela Igreja para fazer frente àquele conhecimento naquele momento. Traduções impecáveis até hoje. Ninguém consegue chegar ao grau de perfeição que tradutores como, por exemplo, os da Escola de Toledo empreenderam. E dos artigos dos estudiosos que dominam o idioma árabe e que, lendo os originais, fornecem sua interpretação ou operam traduções parciais em língua vernácula. Língua vernácula aí, leia-se o inglês. Ou seja, vários filósofos, vários estudiosos têm que ler o que foi colocado em inglês
muitas vezes comentários onde não se apresenta o texto original, sequer traduzido, e, entre aspas, ter fé naquilo que leem. Por isso, necessariamente, alguns conceitos que hoje apresentamos acerca da filosofia árabe podem estar, no mínimo, distorcidos. Não temos condição de aprender, entre aspas, a verdade da mesma forma que fazemos com relação a Tomás de Aquino, a Santo Anselmo, a Duns Scotus, que podemos imediatamente olhar o original latim e dizer, bem, esta tradução está correta, esta tradução não é correta. Ou irmos ao grego, no caso do árabe, pelo fato de não dominarmos, em grande parte, nós todos aqui, esse idioma, ficamos reféns dessas traduções e desses comentários. Então, necessário é, para uma apreensão plena do texto, que conheçamos o idioma no qual o autor escreveu originalmente. Introduzir a Avicena, ou mesmo falar de sua importância para o pensamento, pode parecer desmerecimento a este, que se situa entre os maiores pensadores de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, ninguém consegue suplantar a universalidade desse pensador. Sequer Aristóteles. Avicena consegue apresentar mais conhecimento enciclopédico que o próprio Aristóteles, inclusive discordando dele em vários momentos e complementando várias de suas teses. Não há filósofo que desconheça a monumental obra deste fascinante personagem da vida. Depois de Hipócrates e Galeno, Avicena é o terceiro pilar sobre o qual se assenta a teoria e prática médicas até o século XVII. Chegamos ao final da aula. Eu peço desculpas a vocês mais uma vez pelo atrapalho. Confesso a vocês sinceramente que fiquei nervoso devido ao fato de ter que operar na praxis, a montagem dessa aula. E se eu não fui feliz na minha apresentação, e eu penso que talvez não tenha sido tão feliz quanto gostaria em apresentar a Avicena para vocês, eu proponho que nós façamos o repeteco dessa aula depois da aula de Tomás de Aquino, se vocês concordarem. Se vocês acharem que a apresentação é suficiente, eu vou agradecer muito a boa vontade de vocês, a caridade e a bondade que há nos corações de todos vocês. Muito obrigado. É isso. Vamos lá. Muito grato. Você é bondoso. Mas eu, uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu li aquele livro do Noah Borg, Físico. O Físico conta a história do médico inglês, ficção, Aham. Foi fazer cursos de medicina na Pérsia. Era com Avicena, não me lembro se era com Avicena. É um livro muito interessante que mostrava como a medicina do Ocidente estava atrasada em relação à medicina do Oriente. Os médicos ocidentes teriam de ser formados no Oriente. Naquela época, é mais ou menos isso que se passava. Não necessariamente. Na Inglaterra, os médicos eram barbeiros, eram cirurgiões, não executavam medicina, combate à peste, essa coisa toda, eram métodos do Oriente que eram utilizados por médicos ocidentais. Combate às pestes na cidade, noções de higiene, sanitarismo, tudo isso que não era praticado no Ocidente, teria vindo do Oriente. Esse livro mostra muito bem, eu fiz um livro com um best-seller aí, tudo bem escrito. Sim e não. A gente tem que ver que o caso inglês, a Bretanha,
ela opera uma outra lógica, né? Por exemplo, quando os livros de Aristóteles chegam à Bretanha, lá por volta do século XI, século XII, eles são estudados integralmente e a gente tem que ver que a Bretanha, Roma e Bretanha estão muito afastadas, né? E o catolicismo, o cristianismo lá, a gente pode dizer que é um outro cristianismo, né? Pelo fato de Roma estar um pouco mais distante, as imposições romanas não chegam com tanta força. Então, o inglês ele é empirista por natureza, né? Então, o que ele começa a estudar imediatamente? Ele não se interessa tanto por metafísica, mas começa a estudar muito a física e a biologia de Aristóteles. E, casando esse conhecimento com o conhecimento empírico, e obviamente eles faziam muitas viagens, ao Oriente inclusive, eles combinaram esses conhecimentos e fizeram uma medicina de qualidade maior que, por exemplo, a que se operava em Paris, nessa mesma época. Só que, a gente está falando aqui do século X, século XI, né? Século XI, século XII. Esse conhecimento médico, ele se emparelha no século XIII. Por que ele se emparelha no século XIII? Ele começa a ter um gradiente linear, não é? Os ingleses estão aqui livres para estudar toda a obra de Aristóteles. Tem o ingrediente das viagens, que eles trazem do Oriente. E aqui, Paris está fazendo fronteira com o Império Muçulmano. Então, esse saber médico começa a passar para o mundo cristão através da Universidade de Paris. Então, num primeiro momento, sim, os ingleses, eles começam a ter uma melhor prática médica. Mas, num segundo momento, essa prática médica está praticamente equiparada. Mas outra coisa que também temos que lembrar, até mesmo no século XIII, os médicos da Germânia, da Bretanha, ainda têm uma qualidade superior porque eles são muito menos metafísicos e muito mais empiristas. Eles vão procurar saber por que, afinal, você sofre de tal ou qual mal. Enquanto que o outro, ele vai aplicar o medicamento a você, mas vai buscar razões metafísicas para o seu mal, operando muito menos em termos de empiria. Por quê? Você tem uma igreja muito mais presente em Paris do que na Inglaterra. Mas esse livro também dá a entender que a saúde pública, até pelo Corão, ela era muito mais desenvolvida nos países árabes. No Ocidente não havia noção de limpeza, de higiene, na Pérsia, a peste, por exemplo, a peste quase não existia nos países do Oriente. Enquanto no Ocidente tinha. Sim, graçava. Então eles iam para aprender a curar a peste, inclusive com remédio na época, mas também com as noções de higiene. Sim, porque a questão seguinte: como culturalmente eles não tiveram praticamente gap algum, né? Se a gente der uma olhada naquela primeira apostila, né, que eu fiz para o curso, a gente vai ver que a ciência árabe, desde a queda do Império Romano até a anexação da Espanha, né, ela, na verdade, vai se desenvolvendo num crescendo. É isso mesmo que você falou. O Corão não proíbe de forma alguma que você conheça as coisas. Muito pelo contrário, ele te incentiva. É uma chave que o cristão vai descobrir muito tempo depois, não é? Que é com o iluminismo, onde eles aceitam a noção de que o mundo é um relógio e que Deus nos autoriza a desmontar o relógio para ver como ele funciona. O muçulmano, ele não experimenta esse apagão, entre aspas, no conhecimento. Obviamente, ele desenvolve noções
que na verdade pertencem à sua história pregressa. Os semitas sempre foram mais higiênicos, não é, que os povos europeus de sua história pregressa mesmo. Você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, não é? O livro dos judeus, não é? Esqueci o nome específico agora. A Torá, não é? Você vê ali complexos sistemas de higiene, não é? Os semitas, tanto judeus quanto os árabes, eles herdam esse sistema de alta higienização, combinam isso com o seu conhecimento e logo eles desenvolvem uma medicina, um sanitarismo, uma prevenção às doenças muito superior à que os europeus, diante da égide cristã, não é, com uma perda de conhecimento enorme, conseguiram desenvolver. E mesmo assim, os beneditinos ainda se esforçaram muito por tentar manter, vamos dizer assim, alguma medicina dentro do mundo cristão. Porque durante essa época, que eu li no livro As Cruzadas pelos Árabes, a igreja tratou de ver essa higiene na Europa, que é herdada pelos muçulmanos, né, sendo a organização da Espanha, como prática herética também. Sim, claro. Então, posteriormente, como você fala no Salto, né, quando tem a Inquisição espanhola, tem relatos de pessoas de que muitas pessoas foram acusadas de heresia por praticar maometismo. Tomava banho. Sim. Não, isso é verdade. Tomava banho e lavava as mãos antes de comer. Aí é a verdade. citação prática de maometismo, pois praticava o wudu, né, a ablução. Então, por isso, as pessoas ficavam com medo até de se lavar, né, professor? Mas na verdade a igreja opera aí é uma construção política, né? Necessário era agir, extirpar, entre aspas, o inimigo do nosso seio. E para isso ela fomentava, ela criava artificialidades, né? Isso tudo está historiografado, isso tudo é verdade. E essa vontade, posteriormente, né? Essa vontade de apagar o legado islâmico, sim, então faz com que tenha uma mobilidade, né, do conhecimento ali, porque eles associam tudo isso com os muçulmanos, a pesquisa, associam isso também sim, com a fé islâmica, de que tem uma passagem no Alcorão que fala sobre e todo o mal que vos aflige é do que cometeram vossas próprias mãos. E muitos médicos também utilizam isso para cortar muitas crendices. Eu cometi um pecado, eu estou doente porque Deus está me amaldiçoando. Aí chega o médico muçulmano e perguntava, tem um relato no livro das Cruzadas pelos Árabes, eu estou doente, o que aconteceu? Deve ser porque você não anda se lavando, então você teve contato indevido. Sim, com os germes, né? Que eles já tinham esse conhecimento, né? É verdade. Então todo esse conhecimento que foi, né, bem presente na Espanha muçulmana, quando os cristãos retomam, fazem o desfavor ao lugar de tentar apagar tudo isso. Então aquela mobilidade. Infelizmente, mas não que é óbvio, né? A gente tem vários tipos de pessoas dentro da igreja, né? Mas isso foi uma estratégia política, principalmente política. Para fazer sim. Esquecer aquele... É o legado islâmico, porque da mesma forma que o cristianismo apaga o paganismo, o legado islâmico estava muito presente, aquela cultura era muito rica. E a cultura corânica, né, vamos colocar dessa forma, ela tinha uma beleza que saltava aos olhos dos cristãos. Aquele Deus era por demais muito bonito, né? Aquele Deus era sedutor. Era necessário aplacar esta vontade de um Deus outro no seio católico. Até a questão de que as curas começam com o nome de Deus clemente e misericordioso, isso assombrava. Assombrava, O cristão, com aquele discurso todo de muito castigo.
Ah, é. O pecado de consciência também, né? É verdade. Esse temor todo. Ah, é, não. Os dogmas são terríveis. Os dogmas cristãos são terríveis. Né? Isso eu tô. Também tem sobre. Como já tem a saúde pública no mundo islâmico, desde o século VIII, insertaram a estrutura do Império Persa. É verdade. De Maristan, que era tipo igual um hospital, com vários setores divididos de acordo com as doenças, para evitar contágio, que tinha uma espécie de faculdade de medicina. Ah, sim, isso é histórico, desde sempre, é verdade. Faculdade de medicina, diferente do mundo cristão, né? Financiado na saúde pública. É, o mundo cristão ele só vai ter a faculdade de medicina depois do estabelecimento da Universitas Scholarium, né? Ou seja, uns 100, 200 anos depois é que coloca-se a faculdade de medicina, né? É realmente boa marca. Pô. Ah, claro. Nada. Meu e-mail está atrás. Só uma outra parte importante, quando ele fala a verdade, de acordo com o que eu li, provavelmente ele está se referindo ao próprio Deus, porque um dos atributos de Deus no Islã é a verdade, Então quando ele fala a verdade, me aproximar da verdade, aproximar de Deus, que é o que fundamenta a existência. Né? É verdade, é verdade. Mas também eu tive que fazer uma contraposição entre a revelação cristã e a revelação corânica, né? Eu aceito, exatamente, eu aceito teu argumento, mas eu tive que manter nesse nível, porque senão o aluno não vai pegar, né? Se eu ficar me referindo toda hora a Deus, Tem que fazer essa comparação. Ah, é. Tá simples o conteúdo. Gente, fim? Ok.